nação alvinegra de Parque São Jorge. Corinthians foi derrotado pelo Argentino Júnior pela Libertadores dentro de casa, dentro da Neoquímica Arena. E esse vídeo vai ter uma análise emocional, técnica, tática, do que aconteceu na partida e sobre o comandante que está sentado à beira do gramado do Corinthians, assim como a diretoria, entre outros temas. Se você é a favor do Lázaro, por favor, não assista esse vídeo a partir de agora. Preserve sua sanidade, sua contrariedade em analisar o trabalho desse pseudo-técnico que está sentado na frente do maior clube do país. Então, você vai discordar do que eu vou falar sobre o Lázaro. Então, por favor, desista desse vídeo. Dito isso, aqueles que acompanham o meu trabalho, aqueles que não acompanham o trabalho, eu vou apenas esclarecer o seguinte. Ultimamente não, durante toda a temporada 2023, aliás, desde novembro, a gente já tinha analisado o trabalho do Lázaro e o que poderia ser aproveitado para esse elenco, tendo em conta o Vitor Pereira no ano passado. Quando o Lázaro opta por uma mudança tática no 4-4-2, como o Corinthians se apresentava nas partidas, as deficiências, os pontos positivos, o que a gente poderia enfrentar para a temporada com Lázaro na beira do gramado. Então, a gente viu as deficiências que foram se arrastando até o jogo do Ituano, e ele repetiu cada uma dessas deficiências e eram taxados como loucos, chatos. Tínhamos que apoiar sempre até cair com o Ituano. Passado 25 dias da eliminação, retornamos indicando qual seria o time. E ele adotou o time contra o Liverpool. E nesta partida eu fiz análise somente do Liverpool, suas carências, seus destaques, como jogava, como chegaríamos à vitória. E ele adotou o 4-4-2 com um modelo de time que eu achava que seria o titular e da forma que chegaria à vitória. É só olhar o trabalho que eu fiz em vídeos anteriores. Fiz análise do Remo, inclusive, adotando a mesma postura, destaques, a forma de jogar, como conseguiríamos a vitória, e ele simplesmente abandona a forma tática contra o Liverpool para fazer uma outra forma tática contra o Remo. Utilizando um meio pesado, um meio lento, o Corinthians é amassado por um time da Série C. E naquele dia eu disse, fora Lázaro. Porque se eu, como um torcedor, um advogado, tenho a capacidade de ler os números, ver e ter o cuidado de assistir cada um dos jogos, ver que o Remo sofreu contra o Paysandu, as carências do Remo, o analista de desempenho deveria ter a capacidade, um profissional que agora está quase se formando como técnico, deveria ter a capacidade de saber como o time se comportaria contra o poderoso Remo da Série C. Mas ele não fez isso. Simplesmente, na tática, ele é engolido pelo Marcelo Cabo. Na técnica, ele tira o melhor jogador da equipe e justifica que ele era o melhor jogador da equipe, por isso ele saiu. Botando, claro, um medalhão. Mas a gente tinha que aguentar, porque o Duílio disse que ele é o técnico do Corinthians. Então a gente tem que analisar, com o passar do tempo, como ele ia evoluir ou regredir, e acaba regredindo partida por partida. É só olhar o jogo do Cruzeiro. Vencemos 2-1 e eu pedi fora Lázaro. Por quê? Porque ele adotou o 4-3-3 jogando nada. Contra um time que, quando a gente analisou também a partida do Cruzeiro, o pouco material que tinha do Pepa, simplesmente a gente analisou e disse, olha, dá para fazer isso, isso e isso, jogando com um time com um meio povoado. Por ali a gente ia conseguir os espaços, ganhar o jogo, né? E foi ali que o Matheus Araújo faz o primeiro gol, né? Ele faz pelo meio e não pelas pontas, já que a gente estava jogando num 4-3-3. Mas tudo bem, para que analisar, né? Já que o nosso professor é um analista de desempenho que não sei quem disse que ele era um bom analista de desempenho. Eu acho que surgiu esse mito em algum lugar. Não sei porquê, porque ele foi para a seleção do Tite, amigos, todos amigos. Mas não sei, esse mito aconteceu. Ele é taxado como um grande analista, reconhecido. O Tite com ele não foi campeão mundial. O Corinthians com ele, talvez, seria eliminado na Copa do Brasil pelo time da Série C.
Mas vamos em frente, fomos contra o Argentino Júnior. Eu não estava otimista, mas dei um 1-0 para o Corinthians, porque a gente jogava em casa. E jogar em casa a gente joga com o 12º jogador. Mas se vocês forem assistir o pré-jogo, eu fiz saiba como joga o próximo adversário, o Argentino Júnior. Eu analisei 6, 7 partidas, estatísticas, jogos, como jogava, quais eram os destaques, como ele viria para o jogo contra o Corinthians. Um time que, mesmo perdendo, ele chegou a ter, na partida contra o Huracan, que ele empatou em 0-0, 2 jogadores a menos e teve mais posse que o adversário, 51%. Para vocês terem uma ideia, quando ele perdeu para o Sarmiento, 2-0, ele tinha 63% de posse de bola. Então era um time de posse, e para ter posse você precisa ter um meio. E foi aí que eu disse no pré-jogo que o Corinthians teria que ter um time de intensidade e muito mais intensidade do que o jogo que ele teve contra o Cruzeiro. Porque contra o Cruzeiro, a gente não teve, o Lázaro afirma que tivemos intensidade. Não tivemos intensidade. Corremos bastante. Intensidade é diferente. E contra o Argentino Júnior, teríamos que ter intensidade no meio-campo. Povoar o meio-campo para que a gente pudesse ganhar a bola ou disputá-la, pelo menos. E não é que ele me traz um 4-3-3 contra um time que joga praticamente um 3-5-2. Ou seja, 3 meio-campistas contra 5. Mas não para por aí. Ele tira um jogador de vitalidade, que era o Rony. Muita gente contestou a presença do Rony. E eu disse, olha, contra o Argentino Júnior, o Rony tinha que ser titular, porque ele tinha que correr, junto com o Fausto. E com o Matheus Araújo. O meio-campo teria que ser jovem. Mas compor com o Juliano, que viria para compor o meio. 4 jogadores teriam que formar o meio-campo do Corinthians e até se compactar com o ataque e a defesa. Porque um time joga com 5 jogadores no meio. Superioridade numérica, o meio-campo foi engolido no 4-3-3. Mas calma, a escalação não para por aí. Ele utiliza o Juliano como ponta. Você sabe quem fez isso? Vitor Pereira contra o São Paulo na primeira partida que ele jogou um clássico. Acho que foi a primeira partida dele, inclusive com a camisa no banco do Corinthians. Ele botou o Juliano jogando pela direita. Depois ele não repetiu mais, porque qualquer técnico que saiba, ou que conheça o Juliano, sabe que ele não tem velocidade. Então por que ponta pela direita? O Lázaro deveria explicar essa situação. Como você conseguiria, com 3 jogadores na frente, que não são ases na velocidade, pressionar e ganhar o meio-campo e ganhar a bola? Sabe o que ele fez? Passes longos, assim como ele fez com o Cruzeiro. Um jogo horroroso no primeiro tempo, jogando com passes longos, que ele reverteu utilizando o próprio Cantillo, que ele fez no primeiro tempo, só que ele usou um método do jogo contra o Cruzeiro, contra o Argentino Júnior. Só que o Argentino Júnior não é o Cruzeiro. E é essa a diferença. O Argentino Júnior sabe jogar com a bola, ele gosta da bola e sabe finalizar. E na análise que eu tinha feito, as principais jogadas eram pelas pontas. E eu falei, pelo lado direito, a chave, o lado direito do Corinthians, né? É a chave defensiva que o Corinthians teria que ter mais cuidado. Já que se tivesse 2 jogadores jovens, que seria o Rony e o Fausto Vera, estariam cobrindo o Fagner naquele momento. Porque ali, o Montiel, por exemplo, que jogou por ali, pela esquerda, abusou das jogadas contra o Fagner. O Fagner, que inclusive estava gordo. Está mais gordo do que eu, está com papada. Parecia que ele estava com um roupão dentro de campo. Com roupão. Ele jogou da intermediária defensiva à intermediária ofensiva, e eu já tinha comentado isso contra o Cruzeiro. Ele não estava subindo mais. Ele não estava indo até a ponta. Ele estava pesado. E isso se viu no jogo. Várias vezes ele parava na intermediária e não conseguia retornar. Ficou alguns momentos o Gil 1 contra 1. Foi assim o jogo, a tônica do primeiro tempo. O Corinthians sendo amassado por um erro tático de um pseudo-treinador. O Lázaro é um pseudo-treinador, porque ele é um pseudo-técnico. Ele é um pseudo-analista, porque ele não sabe o que é comandar um time. Ele nunca comandou um time. A culpa é dele de ter aceitado.
A culpa é do Duílio, diretoria. Não era o Roberto de Andrade que vocês diziam que era o problema do Corinthians? Eu disse, o problema foi ele ter vindo há 3 anos atrás. Agora não faz diferença nenhuma ele sair. Que bom que ele saiu. Mas qual é a diferença? Qual a diferença de ter o Roberto de Andrade fora ou dentro? A grande questão é saber se a gente tem diretor de futebol hoje. O Duílio não é diretor de futebol. Quando foi, também não foi muito bom. E hoje temos ele. Será que vamos demitir o Lázaro? Ou vamos perder o Dorival? O Roberto de Andrade não era o problema. Porque, como eu disse há muito tempo, né, quem contratou o Lázaro, né, foi o Duílio. Ele bancou, ele que está bancando, e ele perdeu uma pré-temporada e uma intertemporada. Ele perdeu em torno de 55 dias com um pseudo-analista, com um pseudo-técnico, com um pseudo-treinador. A culpa é dele. E culpa do Lázaro. Porque ele achava que era técnico. Eu não sou administrador, então não posso ser presidente de empresa. O Lázaro não é técnico, ele não poderia ser treinador do Corinthians. A culpa não é só de quem indicou, mas de quem aceitou. A culpa é dele também. Não passa pano para ele também, não. Não passa pano para o Duílio. Não passa pano para essa corja de diretoria, né, torcida organizada. Vocês estão juntos com isso daí. Vocês são coniventes com isso daí. Vocês são muito coniventes com tudo que aconteceu. Não é aquela motinha? Lázaro. Lembra? A nota? Eu me lembro. A nota anterior dizia que o Corinthians precisaria de um técnico com experiência, com capacidade, que entendesse a grandeza do Corinthians. Vocês me deram o Lázaro e vocês, né? E aí? Eliminados contra o Ituano, tomamos uma naba do Remo, né? Tomamos uma naba do Remo. E agora, dentro de casa, jogamos pessimamente contra o Cruzeiro, que é um dos candidatos, talvez, a rebaixamento. Mas, ó, vocês são coniventes. Vocês são coniventes com essa diretoria patética. Vocês são coniventes com esse técnico, pseudo-técnico, pseudo-treineiro, pseudo-estagiário, pseudo-analista. Vocês são coniventes. A culpa é de vocês também. Que nós, aqui do canal, a gente avisou. Cada passo, cada erro, a gente indicou os erros. E ele cada vez mais fazia aí, ó. Não é, setoristas? 2023 é melhor do que 2022. Tá aí, irmão. Um banho tático dentro de casa. Banho tático. E preparem-se. Vocês estão preocupados com o Palmeiras? Tem Remo. Mas estão preocupados com o Palmeiras? Espera o Independente Del Valle dentro de casa com esse técnico. Para ver o que vai acontecer. Palmeiras é a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, gente. Independente Del Valle é 3 dias depois. Vocês estão esquecendo disso. O torneio mais importante do continente é contra o Independente Del Valle, que agora é terceiro colocado, perdendo no saldo de gols. A gente vai disputar com o Independente Del Valle a segunda colocação. Eu disse 9 pontos dentro de casa. Já perdemos os 3 primeiros. Vai ter que buscar ponto lá fora para se classificar. Não só contra o Uruguai, né? Que até acabei sendo menos otimista, acabamos ganhando do Uruguai. Inverti. Agora vamos ter que buscar lá fora para se classificar. Crucial. Parabéns a todos os envolvidos nessa palhaçada que foi o jogo de hoje. Que o seu Fábio Santos, que joga mal há 2 partidas, Remo e Argentino Júnior, é titular. Intocável. O Bidu jogou contra o Cruzeiro, foi o principal jogador do Corinthians. O Fábio Santos não sai.
Principal jogador. Tá lá, não vai. Vai renovar no final do ano, porque ele quer. O Corinthians não tem planejamento. O planejamento! O grande planejamento do ano foi feito por quem? Pelo Lázaro, e é por isso que ele foi contratado pelo Duílio. Vocês lembram disso? Pois é. Fagner se lesionou na Libertadores. De novo, né? Se lesionou na Libertadores. Rafael Ramos, o fisiculturista, eu falei pra vocês, no Campeonato Paulista. Se eles têm o mesmo estilo do Júnior Moraes de não comparecimento, você precisa ter um lateral direito. Você sabe o que o Lázaro faz? Improvisa do Queiroz na direita. Um meio-campista que vai sair daqui a 1 mês e meio. Enquanto isso, o lateral direito da base, que é titular desde o Sub-17 há uns 3 anos, 4 anos, titular da lateral direita, absoluto, tá? Absoluto. Jogou ano passado, estreou contra o América Mineiro. Maná, Léo Maná, não teve uma chance com o Lázaro. Parabéns, Lázaro. Seu planejamento é, perfeito. Né, Duílio? Perfeito. Então, o que eu posso dizer e repetir para todo mundo? Isso aqui, na verdade, já estou mais calmo, tá? Porque eu não vou ficar gritando, não vou fazer... o que eu tinha que gritar, eu fiz na minha live, tá? Isso aqui é só uma ponderação. Eu fiz uma ponderação até muito longa sobre o que aconteceu na partida, tá? É uma ponderação apenas, um bate-papo. Então, é fora Lázaro, fora Duílio, fora Medalhões, reformulação e fora renovação e transparência. E você, torcedor organizado, torcedor comum, que é a favor dessa brincadeira que estão fazendo com o Corinthians, parabéns a você. Agora vá lá protestar, vá lá se indignar, porque você é cúmplice disso aí. Então, a questão de no olho tapa na orelha, mas aqui é fora Lázaro, fora Duílio, fora renovação e transparência. Vocês não representam o Corinthians. Vocês não me representam. E não representam isso aqui, ó. Não representam. Vocês não são Corinthians. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you